Olá, pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação, um local de encontro para que nós possamos discutir sobre diversos assuntos da bruxaria, do ocultismo, com o olhar dos membros do Coven de Fortaleza. E hoje o nosso tema é um pouco mais polêmico, mas antes de entrar no nosso tema, vou me apresentar. Eu sou Murilo Costa, sou alto sacerdote do Coven Fortaleza da Noite. E comigo nós temos mais 3 iniciados do Coven. E aí eu vou pedir já para eles se apresentarem, contar um pouquinho da história deles, para depois a gente introduzir o tema. Oi, boa noite. Eu sou a Rafaela, sou sacerdotisa do Coven Fortaleza da Noite. Então, já é a segunda vez, né, conversando aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico, mas eu espero que seja bem tranquilo. Que seja bem tranquilo. Fala um pouco sobre a nossa história, sobre os caminhos que a gente já vivenciou antes de chegar, né, no Coven Fortaleza da Noite e viver essa experiência da tradição alexandrina. As nossas dificuldades, o que foi que aconteceu, como foi que a gente chegou, as experiências, os aprendizados. Eu acho que é mais ou menos isso. Então vou deixar para falar um pouco mais de mim ao longo da conversa, à medida que a gente for se aprofundando. Boa noite, também pela segunda vez aqui com vocês, né? Eu sou o Thompson. Também vou falar um pouquinho sobre a minha vivência nesse período de estudos, né? 16 anos de estudos, mas há um ano só, um aninho, que eu fui iniciada na bruxaria tradicional, na tradição alexandrina, que eu sou sacerdote, pertenço também ao Coven Fortaleza da Noite. Realmente é um assunto um pouquinho delicado, mas vamos tentar trazer um ar de leveza, né, um ar de descontração para o assunto, tentando falar de uma forma mais holística, né, de uma forma que abrace a todos, que a gente possa falar um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências, mas para somar para as pessoas, né, para acrescentar no caminho das pessoas, que eu acho que é o maior objetivo da gente, né, aqui hoje. Olá, boa noite a todos, Bless Be. Bom, eu sou o Vitor, membro também do Coven Fortaleza da Noite, né? E hoje a gente vai tratar de um assuntozinho que é meio polêmico mesmo, né? Mas vai dar certo. Vou falar também um pouquinho do meu passado, né? Passado eclético, né? 11 anos, né? Praticando. E há um ano, né? Fiz recentemente um ano iniciado na Wicca tradicional, né? A tradição alexandrina. Bom, para dar início aos debates, né? Eu vou começar por mim. Eu tô nesse mundo da bruxaria, eu tô desde 2002. Então, nesse período, eu já pratiquei de tudo, né? Já fui solitário, já li as revistinhas da Ed Von Fehl, que na época é o que tinha acessível ao meu bolso de criança, né, pré-adolescente. Eu tinha 10 anos, então o que eu tinha acesso era: eu pegava o lanche da merenda, o dinheiro do lanche, e comprava as revistinhas da Ed Von Fehl, lia, via o que tinha interessante, fazia e me desfazia do livro, porque se minha mãe encontrasse, era um fuzuê na minha casa, né? Aí, a partir do tempo que eu fui ficando mais velho, eu fui destinando esse dinheiro ainda do lanche da escola para outros livros. Livros de pessoas que eu particularmente hoje não conheço tanto as pessoas, o nome delas. E aí, depois desse tempo, eu comecei a comprar livros mais sérios, né, de praticantes mais sérios, como o próprio Gerald Gardner, até dentro da bruxaria eclética, praticantes que eram mais bem conceituados também, que era o Raven Grimace, o próprio Raymond Bucklet. Ele foi iniciado gardneriano, mas ele teve uma longa jornada também da bruxaria eclética depois que ele abandonou o Coven que ele fez parte, né? Depois que ele decidiu seguir um outro caminho. E aí eu comecei a partir, em cima dessas coisas, desses livros, das discussões que eu via pelas comunidades do Orkut da vida, pelos sites que a gente vinha disponível pela internet, eu comecei a desenvolver uma prática solitária. Era o que tinha disponível, era o que tinha para hoje, principalmente para quem morava aqui no Nordeste, né? Aqui em Fortaleza, precisamente. Aí acabou que eu tive conhecimento de alguns grupos aqui, de algumas tradições. Uma delas foi a própria TDB, que chegou aqui em Fortaleza através da Wicca,
mas eu era menor de idade ainda, não podia fazer parte. Mesmo com a autorização dos meus pais, que é uma coisa que, tipo, eu jamais teria, que minha mãe não aceitaria nunca que eu, menor de idade, frequentasse um ritual aberto de bruxaria. Mas eu, da minha forma, né, praticando à noite, de madrugada, enquanto as pessoas dormiam, lendo da minha forma, indo todo sábado lá na livraria, que na época era Siciliano, que tinha no Iguatemi, eu ia todo sábado ler um capítulo de um livro de bruxaria, e assim eu fui fazendo, me esforçando para, dentro das minhas possibilidades, ter a minha prática, né, solitária. E aí eu até esses dias, eu não sei se vocês três chegaram a ver, acho que não sei se foi hoje ou foi ontem, eu compartilhei nos meus stories algo assim de tipo, vamos olhar para frente, vamos seguir olhar para o futuro, mas sem esquecer do nosso passado, sem esquecer da onde a gente veio, né? Hoje, isso, porque era mais ou menos esse o sentimento. Hoje nós podemos ter o privilégio, porque a iniciação dentro da bruxaria tradicional é um privilégio, não é um presente, né? É um privilégio. Privilégio por quê? Porque poucos têm acesso a isso, poucos tiveram a chance dessa iniciação, né? A gente que está há anos nesse caminho, sabe? Que muita gente acabou desistindo do processo por muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, seja abuso sexual, físico, financeiro, pessoas mentirosas, charlatanismo. Então, acaba que a gente, por ter perseverado e várias coisas terem se encaminhado, junto com os nossos esforços de fazer atingir esse patamar de privilegiado de ter essa iniciação, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê o caminho que a gente percorreu até chegar aqui. E aí, depois da prática tradicional, que na minha opinião, ela quase não tem nada a ver com o que é praticado do que não é tradicional, né? Do que convencionou-se a chamar de eclético. Mas mesmo assim eu olho com respeito àquilo que eu vivi, porque todos os anos que eu vivi antes disso aqui não foram uma mentira, né? Apenas eu entendi que aquilo não me bastava. E se aquilo não me bastava, nada mais justo do que eu procurar algo que me bastasse, algo que me completasse, algo que me fizesse bem, para sempre estar buscando não ficar estagnado, né? Isso também não impede, por exemplo, se daqui para frente eu sentir uma necessidade de procurar outros caminhos mágicos também, não quer dizer que a bruxaria alexandrina não me basta, ou... Não, quer dizer que nós somos pessoas, a gente sempre está em movimento. Eu acho que, para mim, é muito pior uma pessoa que sempre tem uma opinião formada para sempre, o resto da vida, e ela não repensa aquelas coisas com a evolução da sociedade, com a nossa experiência diária com outras pessoas, ou até com as nossas próprias questões, do que aquela pessoa que se permite abrir-se para o novo. O que não quer dizer que é a casa da mãe Joana, né? Que a gente, qualquer coisa que apareça, a gente vai absorver para nossa prática. Hoje eu posso dizer claramente que a minha prática, o meu foco, a minha prioridade é o Coven Fortaleza da Noite, que é um Coven alexandrino, de bruxaria alexandrina. E qualquer coisa que venha fora disso é para agregar essa prática que já está consolidada e que já tem um espaço na minha vida em todos os âmbitos, né? Toda vez o meu trabalho, eu trabalho pensando no meu Coven, eu trabalho pensando em mim, né, como bruxo, né? Então, meu relacionamento, tudo que eu faço é em torno disso. Mas isso funciona para mim. Sim, eu consigo ver que coisas do passado foram importantes até para eu ter consciência e maturidade para valorizar aquilo que eu tenho hoje no presente. E eu acho importante as pessoas terem isso em mente, que apesar de tudo isso, qualquer coisa que a gente venha falar aqui é sempre a partir do nosso ponto de vista, da nossa opinião. Não é regra, não é lei, não funciona para todo mundo. Cada um aqui vai falar aquilo que funciona para nós, né? A gente vai dizer aquilo que é verdade para a gente. Pode ser que para quem está escutando, a pessoa esteja extremamente satisfeita com a prática solitária dela, ela não tem necessidade de ter grupo, ela não tem necessidade de aprender uma forma de praticar bruxaria em grupo, aquela forma daquela tradição específica. Ela satisfaz com as pesquisas dela. Pode ser que alguém que esteja escutando se satisfaça com a tradição eclética já estabelecida, como a gente tem vários aqui no Brasil, que fazem um trabalho louvável, né? Porque sobreviveram durante vários anos. Então a gente também não pode desmerecer essas tradições, essas pessoas que
dentro da sua realidade, fizeram com que a arte sobrevivesse. Que no final das contas, o grande legado da bruxa é fazer com que a arte viva. Que ela não morra junto com a bruxa, né? Que ela persista. Eu acho que eu acabei filosofando demais, mas aí eu jogo já pra Rafaela. O que ela acha? Pois é, Murilo. Assim, pegando o gancho do teu post, eu vi o post e sempre foi uma coisa que eu tive comigo, sabe? Eu nunca senti vergonha, ou me arrependi, ou me senti diminuída pelo fato de ter tido um caminho de 12 anos, 13 anos que eu oficialmente, assim, conheci a Wicca. São 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano. Mas antes disso, eu era aquela pessoa esotérica, né? Eu era aquela adolescente que curtia astrologia, que curtia tarô, que curtia sempre essas coisas com essa pegada esotérica. Então eu era essa pessoa. Não tinha muito acesso a essa questão da internet, a gente não encontrava as coisas antigamente assim com tanta facilidade, né? No computador era difícil o acesso. E eu sou de uma época que a gente tinha que esperar da meia-noite para poder conectar na internet, para não ocupar a linha telefônica, né, de casa, para poder ter o acesso ali ao computador, à internet. Então, assim, não era fácil as coisas para se localizar na internet como é hoje. A gente dependia realmente de revistinhas, a gente dependia muito de coisas que eram impressas. E, assim, essa construção desses 12 anos até chegar aqui, teve muita coisa que eu aprendi que não necessariamente, assim, não tem nada a ver com a tradição alexandrina, com o caminho que eu sigo hoje. Tem muito conhecimento que eu absorvi. Por absorver, agora eu estou me deparando com outras coisas completamente novas, e tá tudo bem, porque eu gosto muito de mitologia, por exemplo. No caminho do que a gente chama de eclético, das tradições que hoje a gente encontra no Brasil, a gente tem muito essas vertentes dos grupos seguirem panteões, né? Tipo, tem grupo que segue o panteão grego, tem grupo que segue um panteão nórdico, celta e por aí vai. E eu sempre curti muito... né? Isso, exatamente. E eu sempre curti muito mitologia, de forma geral. Eu sempre gostei muito de mitologia. Então, eu me debrucei muito sobre essas leituras. São leituras que eu não me arrependo de forma alguma de algum dia ter comprado um livro, de algum dia ter lido, de algum dia ter investido o meu tempo e o meu dinheiro nisso. Eu amo herbologia, então eu tenho vários livros também que falam sobre ervas, sobre cristais, sobre coisas, porque sempre foram assuntos que me interessaram. Então, assim, hoje, eu trago isso para minha prática, eu não acho que foi um tempo perdido, saca? Eu não acho que foi... Eu não me arrependo, eu não me envergonho. Infelizmente, eu lamento muito por uma ou duas pessoas, ou algumas, sei lá, que cabem assim numa mão, grupos de pessoas com quem eu me deparei por esse caminho. Mas aí não é um problema das coisas que eu tive acesso, é um problema das pessoas, né? As pessoas que não tinham caráter, as pessoas que não tinham competência para estar à frente daquilo que elas se propunham a estar. Então, e ainda assim, dessas experiências, eu acho que vale para mim, eu levei muita coisa para minha vida, porque me ajudaram a ser uma pessoa mais ligada, digamos assim, entendeu? Hoje eu não vou cair na conversa de qualquer pessoa. Hoje eu tenho uma experiência melhor, que eu digo, em analisar, em parar, em não tomar decisões por impulso, em prestar mais atenção nas pessoas. Então, tipo assim, todas as experiências, para mim, elas foram válidas. As experiências de estudo, as experiências de vivências e as experiências das relações interpessoais mesmo que eu tive ao longo desses 13 anos, entendeu?
é muito diferente, isso é fato, né? O que eu vivi antes e o que eu estou vivendo agora, em termos de prática mágica, é bastante diferente. Mas eu acho que era isso que eu queria, porque chega num determinado momento que você se cansa do mesmo, né? É sempre o mais do mesmo. Todo grupo que você vá, que eu ia, aí eu tô falando de mim, tá? Né? Todo grupo que eu ia rodava a mesma coisa, assim, chegava no mesmo ponto e dali não passava, né? De uma forma legal, de uma forma leve ou de uma forma difícil, como teve momentos em que foram difíceis, teve momentos difíceis, então assim, chegava no mesmo ponto, e eu já estava cansada do mesmo, entendeu? Então, quando se abriu essa possibilidade de uma iniciação, uma tradição de bruxaria tradicional, eu abracei dessa forma, como sendo o momento ideal. O momento era esse, não era para ser há 13 anos atrás, não era para ser há 5, há 8, há 10, era para ser esse momento agora, era o momento em que eu estava sentindo essa necessidade de buscar algo diferente, algo que eu pudesse agregar à minha prática. Eu acho até que muita coisa realmente eu já estou mais madura para vivenciar, entendeu? Certos medos, certos conceitos, certas coisas, eu já não tenho mais, assim, tantas dúvidas, eu já não me questiono tanto, porque é como se a minha mente, o meu corpo, tudo já estivesse, assim, meio que preparado e aberto para aquilo que eu busco. É o que eu busco. Nesse momento, é o que eu busco. Eu também me identifico com você quando você fala, hoje eu estou aqui na tradição alexandrina, mas daqui a 5, 6, sei lá, 10 anos, eu posso não estar. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não é porque não vai servir mais para mim. É porque, às vezes, realmente a gente sente a necessidade de algo que a gente busca que não tá sendo encontrado ali. E tá tudo bem. Então, se a pessoa tá feliz sendo solitário, se a pessoa tá feliz sendo de qualquer tradição que não seja tradicional, seja eclético, como a gente chama, ok. A intenção realmente não é qualificar ou desqualificar caminhos. Cada um sabe de si. Cada um sabe o que busca, né? E na hora certas coisas acontecem. E se não acontecem para você da mesma forma que aconteceu para mim, tá tudo certo. Eu fui me identificando com as falas de vocês, com a trajetória de vocês. E assim, para resumir um pouquinho a minha, eu comecei na adolescência, os estudos, né, a caminhar por esse caminho, a buscar informações sobre esse caminho, por meio de um colega de classe que ele falou sobre a Wicca, né? E aí eu achei curioso, né? Eu sempre fui entusiasta de questões ocultas, misteriosas, coisas que iam para esse caminho da magia. Eu sempre fui muito atraído por esses assuntos. Aí eu perguntei a ele me explicou, e eu imediatamente, na época, né, a Rafaela falou da internet de escada, eu acho que era internet de escada, né? Cara, ela foi falando, eu fui lembrando, realmente era muito difícil. Tinha horários específicos, era muito difícil, e na época também tinham poucos sites. E os poucos sites que tinham às vezes muitas informações confusas, às vezes um site falava uma coisa, outro site falava outra coisa, e você às vezes ficava mais confuso do que quando você começou a pesquisa. Mas lá estava eu, né, fazendo meus esforços, tentando conhecer mais, estudar um pouco mais, e quando eu fui lendo, eu fui me identificando com aquilo, eu fui achando aquilo muito legal, eu fui achando aquele caminho diferente, eu não sabia que existia algo assim, e o meu interesse foi para além, né? Eu sabia que a internet era muito limitada, as informações eram confusas, então eu sabia que eu tinha que buscar informações mais sérias, então foi quando eu comecei a procurar os livros. Na época eu não recebia mesada, né? Não recebia nenhum dinheiro, mas meu pai tinha uma marmitaria, e eu ajudava ele, né, na empresa dele, e em troca ele me pagava algum dinheiro, me dava uma quantia simbólica, e eu ia juntando esse dinheiro para mais tarde comprar os livros. E eu lembro de 2 livros que me marcaram muito. São livros que hoje, assim, eu tenho eles aqui, não leio, mas me marcaram muito, que foi O de Sabás para Bruxas e o livro completo de bruxaria do Buckland, que eu ainda tenho a edição antiga da capa azul, que são, coincidentemente, pessoas que foram iniciadas, né, na bruxaria tradicional,
E eu me encantei com as práticas, eu me encantei com as coisas que eles falavam, eu vi que tinha uma pegada mais séria do que aquilo que eu tinha lido na internet. Eu me encantei com as fotos, eu fiquei maravilhado com as fotografias que tinha no livro Oito Sabás para Bruxas, até mesmo no do Buckland, e ali eu tive a certeza. Ali bateu assim uma coisa em mim e eu, não, esse aqui é o meu caminho. E é engraçado porque ontem eu estava refletindo sobre isso, né? E me veio muito na cabeça o quanto eu fui sortudo, porque às vezes a gente passa muito tempo na vida circulando, tentando encontrar o caminho profissional, o caminho espiritual. E às vezes tem pessoas que demoram demais, às vezes nunca encontram, né? E eu já muito na adolescência, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos, foi em 2006, eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha me encontrado ali, naquele momento. Só que qual era o problema? Eu era menor de idade, eu morava com os meus pais, dependia 100% deles para tudo, não tinha nenhum coven. Aí eu conheci através desses livros, né, a tradição alexandrina e gagneriana, através desses 2 livros, e eu tinha plena consciência que não tinha nenhum coven aqui em Fortaleza. As informações que eu tinha eram muito escassas, mas eu queria porque queria praticar aquilo. Embora eu soubesse que não tinha como, que não tinha nenhum grupo, que eu não tinha nenhuma possibilidade, ou não, mas eu vou me virar. Aí o Murilo foi falando, eu me identifiquei também com uma coisa que ele falou, que eu fui adaptando, né? Eu fui pegando o que eu tinha ali, o que eu podia fazer, meus pais também não podiam saber, né? Então eu tinha que fazer escondido, e eu ia tentando fazer os meus rituais, eu ia construindo minha ritualística, mas o tempo todo eu tinha a plena consciência dentro da minha mente que aquilo não era tradicional, que aquilo ali era uma adaptação, era, vamos dizer assim, no bem cearense, né? Era uma gambiarra. Eu estava fazendo uma gambiarra para praticar aquilo, porque eu me identifiquei com aquilo, eu queria porque queria fazer aquilo. Menino, na época eu estava me achando o próprio Merlin. Eu era um adolescente, eu pegava as plantas do jardim da minha avó, juntava tudo no negócio, com os perfumes, tacava fogo, ficava me assistindo o próprio Merlin. Eu nem pensava em tradicional, não. Já estava na frente de mim. Que são coisas que a gente já resgata desde a infância, né? Querendo ou não, são resgates que a gente vai trazendo e que vão moldando a gente também. E aí eu fui me virando, fui me adaptando, só que como a Rafaela falou, chegou um momento que eu senti a necessidade de algo mais. Aí foi quando eu comecei a buscar os grupos. Aí eu comecei num grupo eclético, que tinham práticas como as minhas, né? Eu era solitário e eclético, eu misturava coisas que eu lia nos livros, que eu ia aprendendo, que eu ia coletando, e eu ia desenvolvendo minha prática, e eu conhecia outras pessoas que faziam a mesma coisa. E a gente começou a partilhar conhecimentos juntos, às vezes a gente fazia rituais juntos, só que naturalmente esse grupo se desfez, era mais um grupo de estudos. E naturalmente esse grupo se desfez e eu mais uma vez tive que continuar a minha jornada solitariamente. O que não, na época, para mim, a primeiro momento foi ruim, mas depois foi uma coisa que eu passei a gostar, eu passei a me adaptar com aquela realidade, de eu estudar sozinho, adquirir meus livros, desenvolver uma prática. Só que chegou um ponto que eu não me senti satisfeito, como o Murilo colocou, né? Chega um ponto que para algumas pessoas, não todos, né? Claro que a pessoa pode ser solitária e se encontrar plenamente naquele caminho, ou estar num grupo eclético e se encontrar naquele caminho, mas para mim não foi suficiente. Chegou um ponto que eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero me aprofundar mais. Então foi quando eu conheci um segundo grupo. Esse grupo já era mais formal, já era um grupo mais organizado, aparentemente, né? E eu já era maior de idade na época, eu já trabalhava. Foi quando eu me aproximei dessas pessoas para ter esse treinamento, um treinamento mais formal, a iniciação. E eu entrei nesse grupo, conheci muitas pessoas legais, muitas pessoas que estão comigo até hoje, né, que são pessoas que eu sou grato aos deuses por ter colocado no meu caminho. Então, assim, eu sou grato demais a esse grupo por eu ter conhecido essas pessoas, aprendi algumas coisas também, então eu sou grato. Mas como a Rafaela colocou, teve algumas situações que, infelizmente, com pessoas despreparadas, pessoas que não estavam, realmente não tinha estrutura nem mental, nem psicológica e nem emocional para lidar com um grupo religioso, para lidar com várias pessoas, com vários problemas. Eram pessoas, né, que também tinham seus problemas e não estavam sabendo lidar com esses problemas, e o resultado não poderia ser outro, né? Não teve um fim muito agradável para muitas pessoas. Outras tantas se machucaram, outras desistiram, como o Murilo colocou, algumas desistem, né? Por conta de decepção, por conta de traições, por conta de abusos, não só sexuais, mas também morais, e tantos outros físicos, às vezes, também. Então, muitas pessoas, às vezes, se decepcionam e desistem, né? E algumas poucas, elas realmente, mesmo com esse trauma, mesmo passando por essa situação,
elas conseguem, o amor pela bruxaria é tão grande que ele passa para além disso, né? E a pessoa ela consegue mesmo assim persistir. E foi o que eu fiz quando eu me desliguei desse grupo, um tempo depois. E aí eu tentei fundar o meu próprio grupo, né? Na verdade, eu fundei, ele se chamava Lotus Negra. Era eu e mais 5 amigos. O grupo perdurou por um ano e meio. Naturalmente, ele se dissolveu. Eu não saí brigado com ninguém. Tudo numa boa. Foi uma separação consensual e natural, que aconteceu naturalmente. E com pouco tempo foi quando surgiu essa oportunidade, através do Murilo, né? De eu me iniciar na bruxaria, na tradição alexandrina, que já era uma tradição que eu sempre desejei pertencer. Uma vez, numa conversa com o Murilo, quando a gente era de um outro grupo, a gente conversou sobre isso, e tanto ele como eu, a gente concordou que se a gente pudesse escolher entre a gardneriano e o alexandrino, nós seríamos alexandrinos, né? E também isso tem um pouco de influência dos livros que eu li lá atrás, né? Que eu fui apresentada à bruxaria tradicional diretamente pela tradição alexandrina. Só depois foi que eu conheci a tradição gardneriana através dos livros. Então, tudo tem... Isso eu nem imaginava. Gente, eu nem sonhava. Em 2006 não tinha coven tradicional aqui no Brasil, não tinha em 2006. Então era uma realidade muito distante. Era uma coisa que eu olhava e nossa, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou me iniciar na bruxaria tradicional. Então, mas como eu sempre queria aprender, eu acabava buscando esses grupos ecléticos. Eu sabia, eu tinha consciência que eram grupos ecléticos, mas como eu queria muito aprender alguma coisa, eu queria desenvolver uma prática mágica, um contato com os deuses. Então eu buscava, e quando surgiu essa oportunidade de eu estar na tradição alexandrina, eu agarrei com unhas e dentes, né? Falei para o Murilo, cheguei para ele, fiz meu pedido, e assim, hoje iniciado, eu não me arrependo, olhando para trás, não me arrependo do meu caminho como bruxo solitário, não me arrependo das jornadas que eu tive em alguns grupos, porque por mais que tenham tido episódios que foram, sim, desagradáveis para mim, mas eu também vivi muita coisa boa, eu aprendi muita coisa legal e principalmente eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje e que fazem toda a diferença na minha vida. Então, se não fosse por isso, se não fosse por essa jornada que eu fiz, por esses riscos que eu corri, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Então, assim, eu sou muito grato, eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje na minha vida particular, individual, como a Rafaela falou das ervas, né? Eu ainda uso muito conhecimento das ervas, dos cristais em uma terapia, em uma cura para mim mesmo ou para algum parente meu. Então, eu absorvi, são coisas que eu sou grato, que eu trago comigo até hoje, mas estando na tradição alexandrina, realmente, como a Rafaela colocou, é outra realidade, né? São outros ensinamentos, é uma outra filosofia, é uma outra experiência, é uma outra prática, é algo totalmente novo. Eu estou apenas um ano, né? Me sinto suspeito para falar, né? Eu estou há pouquíssimo tempo, mas o que eu posso dizer com toda certeza é que são duas realidades completamente diferentes, não desmerecendo as tradições ecléticas de forma alguma. Como eu falei, né? O Murilo falou, a Rafaela, são tão válidas quanto, mas que preencheu o que eu tanto buscava. Muitas dúvidas que eu tinha quando eu era eclético, até de livros que eu li, estudos, muitas lacunas que estavam abertas, eu vivia tentando ligar os pontos, vivia tentando entender as coisas e não conseguia. Muitas questões, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia acessar de jeito nenhum. E foi quando eu entendi, não, eu tenho que passar por esse processo, eu só vou ter acesso a isso, eu só vou ter a dimensão, o entendimento disso se eu passar por esse processo, né? Então, foi isso que aconteceu, foi isso que eu busquei, eu realmente senti essa necessidade. Hoje eu realmente me sinto preenchido, concordo com o Murilo que realmente às vezes a gente pode mudar, né, no futuro, nós somos mutáveis e isso é muito bom, mas hoje a tradição alexandrina realmente é algo que me preenche, é algo que realmente conectou todos os pontos, é algo que trouxe todas as respostas para as dúvidas que eu tinha, é onde eu realmente me encontrei. Legal, só para agregar um pouco mais do que tu falou, Thompson, de fato a gente aprendeu muita coisa, né? A gente passou, eu, a Rafaela e o Thompson, em alguns momentos da nossa jornada, antes da tradição alexandrina, a gente passou juntos, e eu digo que talvez uma das coisas que nós três aprendemos mais, né, para além de magia, para além de bruxaria, para além de religiosidade, foi ética. Como agir eticamente, como não agir, né? Quando eu hoje líder do Coven, eu fico sempre tentando fazer um espelho reverso daquilo que foi feito comigo, né? De tipo, não ser aquele tipo de líder, não ser aquele tipo de pessoa, aquele tipo de amigo, aquele tipo de... Enfim, de pessoa que convive com as outras. Eu acho que
isso também é válido. Claro que, tipo, não justifica abuso, blá, 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 blá. Mas hoje, depois que a gente passou por tudo isso, fica a lição, né? Fica o aprendizado. Principalmente do que não sei. Pelo menos pra mim, né? Eu acredito que pra vocês também, mas pra mim fica a lição do que não ser. Como não ser bruxo, como não ser sacerdote, como não ser ser humano, pessoa, né? E como dividir, né? E como dividir o Murilo, amigo, sei lá, a pessoa que senta ali numa roda e conversa num barzinho, numa pizzaria, onde for, do sacerdote. Eu acho que nos outros grupos em que a gente participou, isso era muito mesclado, era muito misturado. Vida pessoal se misturava com vida sacerdotal, e isso não era saudável para ninguém, entendeu? Porque apesar de que você pode recorrer sim ao seu coven para resolver uma questão pessoal sua, mas isso é completamente diferente das coisas que a gente viveu, né? Em profundidade, ao ponto de a vida das pessoas serem o motivo das reuniões de coven acontecerem. Então, tipo, não dá, entendeu? Não dá para você sair da sua casa para um trabalho mágico, para desempenhar um papel ou mesmo aprender alguma coisa, e na verdade você está indo lá para saber da vida de alguém, o que é que está se passando com fulano, com cicrano, com beltrano. Isso não é pauta, entendeu? Isso não é pauta, ou pelo menos não deveria ser. Então, hoje é por isso que eu digo, a experiência que essas vivências me trouxeram, ninguém me tira. Eu não caio mais nisso, entendeu? Eu não gasto mais o meu tempo, o meu dinheiro, o meu perfume, entendeu? Para ir para uma reunião para ficar falando da vida das pessoas do coven, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer fora, em suas vidas pessoais, enfim, como a gente, né, nós três aqui, vivemos isso muito profundamente, de forma muito latente, e o quanto isso foi uma perda de tempo na nossa vida. Olha o tanto de coisa, de conteúdo que a gente deixou de aprender se a gente tivesse realmente focado o nosso tempo e a nossa energia em trabalhar magicamente, em aprender alguma coisa com essas pessoas. No fundo, isso acontecia porque as pessoas não tinham nada para oferecer. E aí, quando você não tem nada para oferecer, sobra o quê? O pior de você. Você vai apresentar o pior de você. Você pode até apresentar ali, por cima, superficialmente, uma coisa bonitinha para comprar, para seduzir. Mas, no final, as máscaras caem, esgota o assunto e vem o pior à tona. Acho que foi a pior parte de tudo que eu já vivi, foram esses momentos, sabe? Acho que é isso. E, tipo, a gente, com apenas 1 ano e pouco de Coven, né, a gente já fez tanta coisa, a gente já aprendeu tanta coisa, já estudou tanta coisa, já praticou tanta coisa que vários anos a gente nem sonhava, a gente nem sonhava, né? É possível. Nem sonhava da existência. Exatamente. E existe esse tipo de coisa de fato, né? Até no pré-iniciática, vocês lembram bem que vocês tiveram alguns exercícios que ia para além de exercícios que as pessoas que se diziam iniciadas de outros grupos falavam fazer, né? Mas para dar continuidade, Vitor, me conta um pouquinho de ti. Eu me identifiquei com muitas das falas de vocês, que vocês falaram agora. Assim, eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que não existe coincidências, eu acho que tá tudo conectado, né? Eu acho que se nós estamos aqui é porque existe um propósito, né? Para cada um, né? E a minha vivência, eu sempre fui um praticante solitário, né? É o termo, né, utilizado, né, pelo pessoal eclético, que é um termo, né, que você pratica sozinho, né? Enfim, nunca fiz parte de nenhum grupo, né? Agora estou fazendo do Coven Fortaleza da Noite. Eu sempre tive uma prática solitária, muito tempo praticando sozinho, né? Conheci a Wicca, a bruxaria, através de um programa de TV, né, que passava na Sky, do tempo que eu tinha Sky em casa, que se chamava Tabu, o nome do programa, e nele estava sendo representado, né, na reportagem a Wicca gardneriana, né?
E aí nele estava sendo representado a Wicca Gardneriana, né, a reportagem. E aí comecei a me familiarizar, comecei a gostar das práticas, bruxaria, algo diferente, algo relacionado à natureza, tem toda essa questão do misticismo, né, o que era abordado lá na reportagem que eu vi. Depois disso, né, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, né, sobre o que era Wicca na internet. Acho que era em meados de 2013. Então, diferente de vocês, eu já tive, né, uma bagagem, mas assim, na internet já tinha muito conteúdo, tinha muitos vídeos no YouTube, né? Comecei a baixar livros em PDF, comecei a ler, né? Alguns canais no YouTube também ficava acompanhando. E comecei a montar uma própria prática, né? Uma prática pessoal, né? Até a chegar num ponto de eu achar grupos, né, aqui em Fortaleza. E aí eu cheguei a participar de muitos rituais públicos. Eu acho que eu já participei de todos os rituais públicos de vários grupos aqui ecléticos em Fortaleza, né? Eu já passei por muitos. Mas nunca pedi, né, para ser um integrante daquele grupo, né? Eu achava que tinha que ter um tempo a mais. Eu esperei demais, né? Demais. Eu esperei tanto que eu vim parar foi na Wicca tradicional. E isso foi muito bom, foi muito positivo para mim. Eu cheguei a pedir. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu cheguei a pedir a um grupo eclético, né? Mas dias depois, infelizmente, eu descobri que esse grupo não era confiável, né? Então eu acabei escapando, né? Ainda bem. E aí, como eu conheci a Wicca tradicional, foi através do Facebook, né? Eu já falava pro Murilo que eu queria, né, que eu tinha interesse na Wicca tradicional. Na época o Murilo já era iniciado. Foi quando foi criado um grupo no Facebook, né, o Dama da Noite, que é o Coven Dama da Noite do Rio, né, criou um grupo no Facebook, né, para dar uma desmistificada na Wicca tradicional, para ver a questão das pessoas que tinham interesse, né, discutir um pouco, né, sobre o que era. Eu entrei nesse grupo, né, era um grupo, né? Não sei se era aberto, era privado, não lembro. Mas eu entrei, né? E aí, depois de um certo tempo, né? Veio a questão da construção do Coven de Fortaleza, né? E aí a gente fez todo o período pré-iniciático, né? Até se iniciar. Mas, voltando para o assunto sobre a Wicca tradicional relacionada à Wicca eclética, são coisas que eu vejo que são totalmente distintas. É muito diferente a prática. Tanto é que mudou assim, a minha cabeça de um jeito totalmente diferente, porque eu tinha uma prática assim, muito eclética mesmo. E o meu conteúdo era um conteúdo muito raso. A gente... tem certos conteúdos nos livros, né, nessas práticas mais ecléticas, que assim, a gente acaba lendo e é a mesma coisa. Você vai pegar todos os livros e é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, e é aquela coisa que não sai dali, entendeu? Então eu sentia uma necessidade a mais, né, de buscar algo a mais, né? Eu gostava muito da Wicca, mas eu queria ir no ponto da questão, na raiz mesmo, que são as Wiccas tradicionais, que são as Wiccas originárias, né, a Gardneriana e a Alexandrina. Eu queria saber, eu queria conhecer, eu tinha esse interesse, entendeu? De ser parte, de me integrar nas Wiccas tradicionais, né? E hoje estou aqui. Mas é isso, eu acho que as práticas são muito distintas, são muito diferentes, né? Na questão eclética, a gente tem muito o conceito do paganismo, né? A questão mais voltada ao culto à natureza, adoração aos deuses, o politeísmo, né? Na Wicca tradicional, nós já somos duoteístas, né? A gente não se considera pagão, né? Também tem essa questão. Nós temos a questão da natureza, né? Também eu acredito que a natureza é sagrada, obviamente, mas a gente trabalha mais a nossa natureza interna, nossa natureza pessoal, né? A questão de se conhecer, o autoconhecimento, né? Alinhado com as marés energéticas, obviamente, da natureza externa, né? Assim, são práticas que eu vejo que são bem diferentes. Ótimo, eu gostei que tu já se antecipou ao que eu ia perguntar, né? Mas o que mais, né? O que é que vocês acham que tem de tão diferente assim? Que vocês possam explanar, né? Da prática. Por exemplo, eu sou uma pessoa
que não sei qual é a diferença exatamente da bruxaria mais popular, da bruxaria tradicional, o que é que eu vou encontrar quando se eu for entrar para uma tradição eclética, ou se eu for entrar para uma tradição de Wicca tradicional. Quais são as diferenças, né? Só para situar as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que, assim, isso que o Vitor falou, complementando, eu colocaria a questão de que cada coven, né, tem a liberdade para trabalhar a magia da forma como ele acha interessante. Então, você vai encontrar práticas relacionadas com cabala, com magia cerimonial. Não é algo muito comum na bruxaria eclética. A gente vê uma coisa voltada mais para o paganismo, e aí aquele paganismo mais puxando para práticas mais naturais, né? Onde, como é que eu poderia dizer? Você faz feitiços, você tem uma prática devocional aos deuses também muito grande, né, onde você utiliza essa energia dos deuses, a energia de ervas, cristais e tudo mais para desenvolver a sua prática mágica. Eu acho que no caminho tradicional, ou pelo menos assim, no que eu tenho vivido até agora, a grande diferença para mim é que eu sou estimulada a acessar o meu poder interior para executar aquilo que eu preciso executar, seja um feitiço, seja o que for, entendeu? Seja a prática mágica, de forma geral. Então, isso para mim é completamente uma diferença, assim, imensa, entendeu? Porque realmente acessar esse poder, canalizar e trabalhar ele de forma a me beneficiar, a partir de feitiços, a partir de coisas que eu precise para o meu dia a dia, e isso daí pode ser muito amplo, é uma virada de chave bem grande, sabe? Para mim é uma virada de chave bem grande. Não precisar ficar acendendo uma vela pro Deus fulano de tal ajudar eu ficar mais bonita e mais gostosa para seduzir fulano. Um feitiço de amor, entendeu? Esperar que a Afrodite venha e haja sobre a coisa toda. Não é assim, tá entendendo? Não é assim, entendeu? Então, tipo, eu acho que hoje, pra mim, a sensação que eu tenho é essa. Eu disponho desse poder. Então, eu preciso acessar esse poder para que ele manifeste aquilo que eu tenho como vontade. Se eu quero seduzir, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero me curar, sei lá, qual seja o ideal do bruxo. As ferramentas estão ali, a meu dispor, as minhas ferramentas mágicas. Então, eu preciso saber utilizar esse poder para conduzir o que eu quero, a minha vontade. Bom, pegando um gancho da fala da Rafaela, que ela fala do poder pessoal, uma das primeiras coisas que eu vi de diferente é a própria questão filosófica mesmo. Porque enquanto que a bruxaria eclética, ela tem esse foco no paganismo, em adorar diversas divindades, em ter um foco na ecologia, que eu acho bacana, mas eu não acho que é o ponto de foco principal, é uma coisa bacana, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mas não é o quê da questão. Enquanto elas estão preocupadas com essa questão externa, a bruxa tradicional, ela está preocupada com a questão interna, em atingir a apoteose. Ou seja, você ter essa consciência Deus, de você ser um Deus, ser o senhor da sua vida, ser o senhor do seu destino. Então, o tempo todo, dentro dos treinamentos, a bruxa tradicional, ela é inclinada, ela é conduzida a esse caminho, de ela se encontrar em si, ela ter consciência de todo esse poder interior que você tem, de todas as suas capacidades, e através disso você atingir esse estado de apoteose, de você ser o Deus da sua vida, o Deus do seu destino. Então foi o primeiro ponto que eu já percebi assim que eu adentrei de fato na tradição. Outro ponto, a simplicidade. Enquanto que nos grupos ecléticos, eles usam diversos símbolos, usam diversas cores, muitos elementos sobre o altar, muitos elementos na ritualística, que às vezes são tantos símbolos ali que você não consegue
se aprofundar em nenhum deles. Você está olhando ali para diversas simbologias no ritual e você não consegue acessar nada, porque é muita informação. Já a bruxaria tradicional, não. Ela é mais direta, né? Ela é mais simples, ela vai direto ao ponto. Ela se utiliza de poucos símbolos, e os poucos símbolos que ela vai usar é o que realmente vai te levar para o estado de, como alguns chamam de gnose, que você vai ter acesso aos mistérios mesmo, através desses poucos símbolos. Só que, Thompson, é pouco, então deve ser uma coisa mal feita. Não. É uma coisa que é simples, mas é bela e poderosa. É uma outra coisa que eu percebi. Por mais que ela seja simples, ela é extremamente bela. Quando você olha a ritualística, quando você vive ali a magia em Coven, é tanta beleza que o próprio contemplar, você já tem vislumbres dos mistérios, você já entra em estados alterados, você já acessa muita informação. E a força, né? Porque além de ela ser simples e bela, ela é forte, ela realmente funciona, justamente por ela ser orgânica, ela ser natural. Acaba que o ritual mágico e a próprio dia a dia da bruxa se torna uma coisa não à parte do nosso mundo, se torna o nosso dia a dia 24 horas, literalmente falando, porque ela é espontânea. A prática da bruxaria tradicional é muito orgânica, ela é muito espontânea, ela é muito simples, linda, bela e poderosa, e que vai direto ao ponto. E até quando a gente está fora de um ritual, no nosso dia a dia, a gente leva isso. No trabalho, na família, no ônibus, no shopping. O bruxo tradicional, qualquer oportunidade que ele tem de fazer magia, ele usa. Se é no ônibus, se é no quarto, se é andando na rua, se é no mercantil, se é no supermercado. Se ele tem uma oportunidade de fazer magia, ele usa a magia dele. A gente é estimulado ao tempo todo a usar o nosso poder pessoal, a ter aquilo que a gente deseja. E isso não é só em ocasiões específicas, isso é todo momento, né? Então a gente usa a magia toda hora, todo instante, e a gente não complica, que é outra coisa também. Às vezes as pessoas fazem muitos feitiços elaborados, eu falo por mim, às vezes eu tenho uma mania de fazer magias elaboradas, só que na bruxaria tradicional não. Quanto mais simples, melhor, mais poderoso, mais forte. Então isso acaba que funciona. Isso acaba, como eu falei, que se torna uma coisa orgânica. Uma coisa que eu sentia na bruxaria eclética é que, às vezes, quando eu estava vivendo os mistérios, as práticas lá ecléticas, eu sentia muitos bloqueios. Às vezes eu não sentia como se eu tivesse acessando de fato algum mistério. Às vezes eu estava quase lá, eu estava vislumbrando algo e de repente saía. Porque era tanta informação, era tanta coisa que eu não conseguia mergulhar a fundo. E já na tradicional, não. Na tradicional, você não só mergulha, você vai lá no fundo mesmo. E muito facilmente, sem bloqueios, sem travas, sem nada, sabe? É muito orgânico, é muito espontâneo. E um terceiro ponto que eu queria pontuar... Você está falando o nosso ponto de vista. Né? No nosso ponto de vista. Pode ser que tenha muita gente, pode ser não, deve ter muita gente que pratica bruxaria eclética, outras formas de bruxaria, e consegue mergulhar nos mistérios que ela proporciona. Sim. Tá tudo bem, certo? E um outro ponto, como a Rafaela falou, é o ocultismo, né? Eu já acho a bruxaria tradicional, pelo que as vivências que a gente teve, ela é mais ocultista, ela tem uma visão um pouco mais hermética das coisas, ela vai ter estudos mais ligados à cabala, não todos os covens, não generalizando, tem coven que não faz isso, mas é comum você ver esses estudos mais ligados para cabala, para magia cerimonial, mas sem deixar a boa e velha magia natural também, né, que como eu falei, é constantemente praticada no dia a dia, a todo momento. E a gente é estimulada, como a Rafaela falou, usar nossas ferramentas interiores o tempo todo, né? E se torna uma atividade prazerosa, não é uma coisa que você às vezes faz por obrigação. A forma como você vai sendo instruído e como você vai sendo conduzido, você naturalmente vai fazendo as coisas. E se torna uma coisa divertida, uma coisa gostosa de fazer. E assim, com certeza, eu acho, inclusive, a minha opinião pessoal, mais uma vez, assim, repetindo, né? Eu acho isso muito mágico para mim, porque eu venho de outras práticas onde, tipo, vou fazer um ritual de prosperidade. Eu vou acender uma vela verde. Não tem vela verde. Pronto, aí acabou. Não vou fazer o feitiço porque não tem uma vela verde. Ou então meu feitiço não vai funcionar porque não tem uma vela verde, entendeu? Então, tipo assim, essas coisas hoje, para mim, não fazem mais sentido, entendeu? Não fazem sentido algum.
porque realmente a prática e o treino não é para você depender de uma vela verde a manifestar o seu desejo de prosperidade que você tanto precisa naquele momento. Então, vai para além disso, tá? Se você precisa de uma vela verde, tá ótimo, tá ok. Mas a minha prática não me prende a esse detalhe, digamos assim, né? Existem outras formas de se chegar ao mesmo local e eu só faço diferente. E eu acho maravilhoso fazer diferente porque a forma como eu estou fazendo hoje é uma forma que me coloca como protagonista da minha vida mágica. Eu sou protagonista da minha vida mágica. Eu acerto o meu poder, eu canalizo essa energia e eu faço a coisa acontecer, né? O treino, ele é para isso, é para você ser protagonista da sua vida mágica. E não você depender da vela verde, azul, amarela, vermelha, enfim. Só uma opinião. Mas agora eu quero ainda mexer ainda mais esse caldeirão. Deixar fazer. Ai, meu Deus! Nós passamos agora vários minutos conversando sobre as diferenças, né? Mas o que tem em comum? Quais são as coisas que tangenciam-se quando a gente fala sobre as práticas de bruxaria? Do que vocês viveram, do que vocês estão vivendo hoje. Tempo! Bora, Vitor! Eu acho que pela minha experiência, eu acho que a crença no adeus e no Deus é muito comum, por mais que a gente tenha falado que a bruxaria eclética, ela tem a questão dos panteões, né, de adorar um panteão específico, até mesmo diversos panteões, algumas tradições que eu conheci, né, de cultuam diversos panteões, mas uma coisa que todas tinham em comum é que por mais que elas cultuassem vários panteões, mas ela mantinha aquela crença no feminino e no masculino, na deusa e no Deus. Ele só tinha uma interpretação pessoal, mas ainda essa crença da deusa e do Deus estava lá presente, né? E é uma coisa que eu poderia dizer que é igual com a gente, porque nós, como o Vitor colocou, nós somos duoteístas. Nós acreditamos na deusa e no Deus e cultuamos e vivemos os mistérios desses dois deuses, né? Então é uma coisa que eu poderia dizer, pelo menos assim, no meu ângulo, né, de visão, perspectiva, que é parecida, que é similar, semelhante, um pouco igual. Uhum. Acho que eu vou por esse viés aí. Eu acho também que as questões de autoconhecimento, elas são estimuladas também, só que pelo prisma diferente. Eu acho que o autoconhecimento era algo que a gente era muito batido nas tradições, nos grupos que a gente passou, né? E eu acho que ainda é. E eu sinto também esse estímulo do autoconhecimento, mas o prisma e o foco é diferente, né? Por que se autoconhecer? Para que você, como você pode utilizar esse autoconhecimento a seu favor? Então, a reflexão é outra, digamos assim, o assunto é o mesmo, mas a reflexão e o prisma pelo qual ele é trabalhado e olhado, ele é outro. Eu acho que isso também seria uma semelhança. Eu senti que às vezes não tinha muito propósito essa história do autoconhecimento, vou ser sincero contigo. Não tinha, por isso que eu tô dizendo. Se conhecer, mas a gente fazia o que com isso? No final das contas, a gente tinha que assinar um conta total para resolver um problema. Exatamente. Então, o prisma é diferente, né? Eu também ia falar da questão, né, que o Thompson falou do Deus, da deusa. Nós também cultuamos o Deus e a deusa, né? Mas o Deus e a deusa dentro da tradição alexandrina. A questão também que eu ia falar também era do autoconhecimento, que a Rafaela colocou, mas, obviamente, por um outro lado, né? Uma outra ótica, né? Bem diferente, né? E também, assim, a questão da magia, né? Que são semelhantes, a questão dos feitiços, né? A prática de feitiços, né? Que podem ser semelhantes, mas também, ao meu ver, é bem distinta. Porque, assim, no meu passado eclético, né? Eu tinha sempre em mente, assim, que eu pratico magia, então eu posso fazer tudo. Tudo que for impossível eu posso fazer. Tem um cajado de Merlin na minha mão. Mas não é bem assim, gente. A magia não faz o impossível se tornar possível, porque o impossível é impossível. Eu acho que a magia faz o improvável se tornar provável,
né? Tem coisas que vão funcionar e tem coisas que não vão funcionar. Magia é uma ciência, por mais que ela não seja comprovada, vai ter coisas que você vai fazer que vai funcionar e vai ter coisas que você vai fazer que não vai funcionar, porque é impossível, entendeu? Então, assim, dentro da tradição alexandrina, né? Eu não diria impossível, mas eu diria muito improvável. Também muito improvável, né? Então, assim, dentro da tradição, a gente, né, trabalho mágico é árduo, né? O nosso treino é árduo, né? Pra gente, né, se desbloquear, se conhecer, né? E evoluir com isso, né? Pra fazer as coisas acontecerem, né? Acho que como elas têm que acontecer. Achei muito superficial a resposta de vocês, quero mais. Olha! Meu Deus, Bora, Murilo, fala, Murilo, também. Círculo mágico. Círculo mágico é uma coisa que tem em comum nas duas, embora, novamente, né, na tradição alexandrina a gente tem uma visão mais profunda de como funciona o círculo mágico realmente, de fato, né? Enquanto que na eclética, muitas vezes só é ensinado a fazer o traçado, mas morreu aí. Você não sabe o que tem por trás de tudo isso. Você não sabe o que tem por trás, de fato, daquela ritualística, o que simboliza aquilo realmente. Né? Então é uma coisa que é parecida, semelhante, a gente vê em comum, mas que a tradição alexandrina tem uma visão mais profunda, tem um trabalho mais profundo com o círculo mágico, que eu, nas minhas práticas pessoais, já não encontrei nas tradições mais ecléticas, que só ensinavam apenas a fazer o círculo, a criar o círculo, mas não ensinavam o que tinha além disso. Né, o que tem por trás de todo o traçado do círculo, realmente falando. Então, é uma coisa que é parecida, mas que tem umas diferenças aí. Outra questão também, que é até polêmica, é a questão da iniciação, né, propriamente dita. Porque na questão da bruxaria eclética, né, existe o conceito de auto-iniciação, né? Ou seja, você se auto-iniciar, né? Eu sou um exemplo disso. O meu passado eclético, né? Eu montei um ritualzinho de auto-iniciação, né? E fiz, né? Mas assim, dentro de uma ótica tradicional, isso não é possível, né? A auto-iniciação, ela não é possível, né? Não só diferença, não semelhança, né? É uma diferença. Acabou que você não saiu como se fosse uma diferença. Mas também acaba sendo uma semelhança, porque, tipo, tem grupos que fazem a iniciação, né? Que realmente executam a iniciação, mesmo sendo um grupo eclético, mas para aquele coven só pode entrar, a pessoa só faz parte do grupo, do clã, do coven, uma vez que ela é iniciada naquele meio, entre aquelas pessoas. Então acaba que é uma coisa parecida também, né, que é um pouco igual, embora a eclética, a diferença é que alguns covens vai ter a questão da dedicação. Então a pessoa vai passar 1 ou 2 anos estudando, aprendendo os rituais, vivenciando os rituais, para depois se iniciar e ser de fato um membro daquele clã ou coven. Já na tradicional, não. Na tradicional, a pessoa, uma vez que ela é aceita para a iniciação, ela já é de cara iniciada. Ela não passa por um período de dedicação, nem nada. Tem um período, sim, de pré-iniciação, onde as pessoas elas vão se encontrar, o alto sacerdote e a alta sacerdotisa vão se encontrar com essas pessoas, vão discutir assuntos como livros, né, vão discutir temas de livros, vão discutir temas relacionados à bruxaria, e aí é nesse momento que o alto sacerdote e a alta sacerdotisa vão analisar se aquele candidato ou aquela candidata estão prontos, se eles têm realmente a vocação para a iniciação, para o sacerdócio, se eles estão devidamente preparados. E uma vez que eles estejam preparados, aí é marcado o dia da iniciação e a pessoa é então iniciada. E uma vez que ela é iniciada, ela já é de fato do coven, a partir dela ela recebe o treinamento e tem acesso a todos os rituais, a todos os mistérios da tradição. Então é uma coisa que também é parecida, é semelhante, é igual, mas claro, cada uma com as suas diferenças, né? Tem mais coisa também, né? Se a gente parar para pensar que nós celebramos 8 sabás, e geralmente a maioria dos grupos ecléticos também celebram os 8 sabás, que a gente também celebra os esbás, né, as luas cheias, e a maioria dos grupos não tradicionais não celebram a lua cheia. Alguns grupos celebram a lua negra, né, e aí alguns grupos tradicionais celebram a lua nova.
Então tem outras Sim. semelhanças. Mas para finalizar, né, esse beabá de vocês, o nosso aqui, eu vou jogar uma frase da mãe da Wicca tradicional, que é Doreen Valiente, no que ela diz que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E aí eu queria que vocês tecessem dentro desse contexto, né, de diferenças, de semelhanças, dessem a consideração final de vocês, já trazendo para essa frase da Doreen. Então, eu vejo essa frase da Doreen como sendo justamente o que a gente colocou no começo dessa conversa, né? De que a gente está aqui não para falar que o caminho A, que o caminho B, que o grupo C é errado porque é diferente do nosso, entendeu? Acredito que quando se fala de o que nos une é maior do que o que nos separa, é que vai depender muito do quê? Se o seu propósito, se o seu ideal é cultuar o Deus, a deusa, com sei lá, com honra, com reverência, com verdade, com certeza isso converge, entendeu? Então não tem motivos para a gente fazer esse julgamento do que é certo, do que é errado, até porque quem somos nós, né, para fazer esse julgamento? Eu, pelo menos, não me sinto dona da verdade para julgar o caminho de ninguém. Existe, né? Exatamente, até porque isso não existe um papa, não existe uma papinha. Isso, não existe uma propriedade, não existe uma coisa que como é que eu posso dizer, que universalize o conhecimento da bruxaria, né, e diga a partir de agora isso daqui passa a ser bruxaria, isso aqui passa a não ser. Então é complicado. Eu acho que esse tipo de julgamento é um julgamento que eu evito, tá? Eu evito profundamente. Algumas coisas a gente olha e pensa assim, nossa, isso eu não faria. Mas ok, é um julgamento seu, você escolheu não fazer essa prática. Você escolheu não participar de um ritual nesses moldes. Para você, a sua prática faz sentido e tá ótimo, entendeu? Então, assim, eu acredito que seja mais por esse viés. Eu vejo dessa forma. Muitas vezes eu me policio muito quando eu vejo certas práticas, certos grupos, certas coisas que eu olho e penso, nossa, né? Mas ok, se a pessoa tem um propósito, se a pessoa é séria, se a pessoa é verdadeira, pelo menos caráter, não tá fazendo mal para ninguém, não tá gerando nenhum mal para outra pessoa, então pronto, deixa ela lá no canto dela fazendo o que ela tem para fazer. Se ela honra com algum tipo de reverência, se para ela aquilo faz sentido, é real e sincero, tá ótimo, entendeu? Para mim é isso, eu tô aqui para fazer o meu, para me preocupar com o meu caminho. E eu tento trazer para o meu caminho o máximo de verdade, de ética e que eu considero. Então eu penso dessa forma. Eu consigo fazer essa associação da frase da Doreen com a minha vida, com a minha prática e com aquilo que eu acredito dessa forma, respeitando o caminho do outro, independente do que ele escolheu para ser o caminho dele. Claro que coisas bizarras são coisas bizarras, coisas criminosas são coisas criminosas e a gente vai repudiar sim, mas a partir do momento que não faça mal a ninguém, ok, entendeu? É isso. Muito bom. Thompson. Eu vou só tentar complementar, porque eu acho que a Rafaela já falou tudo. Eu acho que o essencial da frase, a Rafaela ela exprimiu bem palavras, mas assim, me baseando pelo pouco que eu conheço da Doreen, né, que ela foi auto-sacerdotisa gagneriana e depois saiu, conheceu outras coisas, voltou de novo, né, ela viveu muitas experiências, conheceu muitas pessoas, então ela viu uma coisa que é muito chata, que é essa questão, às vezes, do julgamento mesmo, dos vários grupos, né, das várias visões se julgarem, apontarem o dedo, e isso acaba não levando a lugar nenhum. Acaba que as pessoas só se tornam inimigas, as pessoas se separam, as pessoas ficam com aquela rixa, e acaba que ninguém cresce, ninguém se ajuda, ninguém evolui, e acaba que todo mundo vai estar no mesmo barco, né? Se o barco vai afundar, todo mundo vai afundar junto. Então, o que ela
o que eu sinto que ela estava querendo falar, além de tudo que a Rafaela colocou, é isso, que a gente tem que se respeitar. Você não concorda com a minha prática? Você, de repente, não acha que o que eu faço é certo? Ou eu não acho que você faz certo, ou você não acha que o que eu faço certo? Ok, é um direito que cada um tem. Agora, a gente tem que respeitar as pessoas. Principalmente, como a Rafaela colocou, quando o trabalho daquela pessoa traz bons resultados, quando ela está ajudando pessoas, quando ela está se ajudando, quando ela está ajudando a comunidade, quando ela está ajudando a comunidade a crescer, a prosperar, a ser bem vista, a ser um local de acolhimento, e não um local de terror, mas um local de acolhimento. Então, eu acho que quando a pessoa ela tá indo por esse caminho, que é o caminho que todos nós estamos indo, que todos nós, como a Rafaela colocou, ou foi o Vitor, acho que foi a Rafaela, que tem vários caminhos para o mesmo ponto. E sim, tem vários caminhos para o mesmo ponto. Então, se está todo mundo indo nessa direção, por que eu vou julgar o meu colega, meu amigo, só porque ele pratica do jeito X e eu do jeito Y? Não. Para ele, satisfez ele essa prática? Legal. Show, parabéns. Para mim, a minha prática me satisfez? Legal. Agora a gente tem que se respeitar e se unir. E se unir força, se aliar, se fortificar para a gente poder trazer o tema da bruxaria de uma forma mais desmistificada, de uma forma mais acolhedora para as pessoas, para que as pessoas elas olhem para a bruxaria de uma forma geral, seja tradição gasneriana, alexandrina ou outra vertente, outra forma, e ela olhar, nossa, isso é legal, eu quero conhecer um pouquinho de cada, eu quero estudar isso, eu quero conhecer pessoas, eu quero conversar com pessoas, eu quero me enriquecer, de repente eu me encontrar, ver qual é o meu caminho de verdade, para eu realmente ser feliz, que eu acho que é o que importa, né, a gente se respeitar e principalmente cada um ser feliz, e você respeitar a felicidade do outro, respeitar a sua e respeitar a do colega. Sobre essa frase da Dorin, quando eu penso nessa frase, eu penso automaticamente no nosso trabalho em Coven, né? Não como sendo um trabalho que é superior ao trabalho do coleguinha, do outro Coven do coleguinha. Eu acho que cada um tem o seu trabalho e é importante isso que os meninos falaram da questão do respeito, né? Da gente se respeitar, né? Porque juntos nós somos mais fortes, né? Eu entendo que tem muitas tretas no nosso meio sobre essa questão da Wicca tradicional e a Wicca eclética, né, que seriam as diferenças, né. Eu acho que a Wicca eclética, ela surge, né, de certas coisas, certas informações, né, que vêm da Wicca tradicional, né, e eu falo no contexto dessa questão da discussão em si, né, entre as Wiccas, digamos assim, né, porque de certa forma, se existe treta da Wicca eclética contra a Wicca tradicional, né, eu acho que não deveria existir, né, e eu falo assim, da transmissão da bruxaria, da propagação da bruxaria, né, a gente sabe que tem muito mais bruxaria eclética do que bruxaria tradicional, né, e isso de certa forma é positivo, né. Entendi. Entendeu? É nesse quesito que eu queria colocar. Então, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu acho que é essa questão da gente manter, sim, a questão do respeito, né? Respeitar a prática do colega. Se aquilo funciona para ele, tá tudo bem, né? Obviamente, né? Assim, ao meu ver, tem coisas que não são coesas, né? Tem coisas que realmente são muito equivocadas, porque eu percebo que existe muita mistura, um caldeirão de misturas, né, em certas práticas, né, mas se funciona para ele, tá tudo bem, né, se tá funcionando, você tá dando uma engrenagem boa, você tá dando um up na vida dele, tá tudo bem, né, e é isso, gente. Acho legal isso que tu falou no final, porque isso são coisas que a gente já percebia, pelo menos eu sempre conversava com a Rafaela, com o Thompson, antes da gente ser tradicional, né, antes da gente ser iniciado na bruxaria alexandrina, a gente já notava que alguns grupos tinham uma prática esquisita. Mas se essa prática esquisita não faz mal a ninguém, né? Se deixa eles felizes com ela, se completa eles, tá tudo bem, tá ótimo. Desde que não passe a ser crime, desde que eles não passam a fazer alguma coisa que seja criminoso, aí já é outro patamar da discussão, né? E aí a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Gostei muito do nosso papo. Mas, para deixar um gostinho na boca na verdade, um sonzinho no ouvido, né, que é um podcast, para deixar um sonzinho no ouvido do nosso ouvinte, o nosso próximo episódio vai ser o extremo oposto desse episódio. Vai ser um papo que eu vou bater com
iniciados do Coven que nunca participaram de nenhum grupo eclético, nenhum grupo, nunca foram solitários, e que eles caíram de paraquedas na iniciação tradicional. Qual é a visão deles? Será que eles pensam parecido com o pessoal que conversou hoje? Será que eles têm uma visão completamente diferente? Isso você só vai ficar sabendo daqui a 15 dias, quando sair o próximo episódio, certo? Então, muito obrigado, Thompson, Rafael e Vitor. Blessed be para vocês. Blessed be. E muito obrigado, ouvinte. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.